Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Mais uma aula sobre a Constituição Federal de 88, artigo 39, parágrafo 2º, o artigo que vai fazer a diferença de um ponto na sua questão de prova, por dois motivos. Vou falar. Ele trata das escolas de governo. É um tema um pouco desprezado pelos alunos, mas eu vou te mostrar que é fácil acertar a questão de prova e como você pode usar o artigo 39, parágrafo 2º, para diferenciar a sua questão discursiva das dos demais candidatos. Preste atenção. Parágrafo 2º do artigo 39. A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Muito bem, preste atenção. Primeiro, vamos entender o que é uma escola de governo. As escolas de governo são instituições públicas criadas com a finalidade de promover a formação, o aperfeiçoamento e a profissionalização de agentes públicos, visando ao fortalecimento e à ampliação da capacidade de execução do Estado, tendo em vista a formulação, a implantação, a execução e a avaliação das políticas públicas. Veja que eu já trouxe um conceito para você colocar no seu caderno e matar a questão, ok? Muito bem. Temos como exemplos de escola de governo a Escola Nacional de Administração Pública, conhecida como ENAP. Nós temos o Sistema Universidade Aberta do SUS, a UNASUS, o Instituto Cerzedelo Correia, vinculado ao Tribunal de Contas da União, o TCU, o Instituto Legislativo Brasileiro, vinculado ao Senado Federal, a Escola Virtual de Cidadania, vinculada à Câmara dos Deputados e muitas outras. Peguei aqui alguns exemplos do governo federal, tá? Bom, uma vez que entendemos o que é uma escola de governo e para que ela serve, para o aperfeiçoamento e profissionalização dos agentes públicos, visando o quê? A ampliação da capacidade de execução do Estado, a melhoria da prestação do serviço público de um modo geral. Nós temos que nos atentar à literalidade do parágrafo 2º. Veja, a União, os Estados e o Distrito Federal. Te pergunto, está falando aqui em município? Não, o texto constitucional não está mencionando município. E é aí onde o examinador vai tentar confundir você. Preste atenção, os municípios podem ter escola de governo? Podem, só não estão obrigados pela Constituição Federal. Muito bem, então a União, os Estados e o DF manterão escolas de governo para quê? Para a formação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Veja que a finalidade das escolas de governo já está descrita no texto constitucional. Muito fácil acertar uma questão aqui do parágrafo 2º do artigo 39. Constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. É o único requisito? Não. É um dos requisitos. Não confunda na hora da sua prova. E facultada, veja, facultada, não vedada, ok? Para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Se determinado estado não tem ali a sua escola de governo, ele pode celebrar um convênio ou um contrato entre os entes federados para assim cumprir esse mandamento constitucional. Ok? Muito simples de entender. O que você deve observar para a sua prova, principalmente, é que o texto não traz o município, traz a União, os Estados e DF. Isso vai ser cobrado na sua prova, lembre-se. E também que não é vedada, é facultada para isso a celebração de convênios e contratos entre os entes federados. Muito bem, você pode utilizar também o parágrafo 2º do artigo 39 para a resposta de uma questão discursiva. Veja só, quando você fala em princípio da eficiência, você vai lembrar que ele foi incluído pela emenda constitucional 19 de 98. Ah, professor, isso o senhor já falou, já mencionou isso no seu canal mais de uma vez. Sim,
porque é importante e é cobrado em prova. Tá? Você vai lembrar que o princípio da eficiência ele exige o cumprimento de metas. Não é isso? É por isso que ele foi incluído na Constituição Federal, para que a visão passada fosse transformada em uma visão mais operacional, uma visão mais voltada para a finalidade, para o atingimento de metas. Lembra do que eu falei? Então, como exemplos para a sua questão discursiva, você pode mencionar o contrato de gestão, lá do artigo 37, parágrafo 8º, que inclusive nós já mencionamos aqui no canal, e pode mencionar também as escolas de governo aqui do artigo 39, parágrafo 2º. Lembrando ainda que, sobre o contrato de gestão do artigo 37, parágrafo 8º, nós temos que a Lei 13.934 de 2019 regulamentou o artigo 37, parágrafo 8º, e trouxe ali aquela nomenclatura de contrato de desempenho. Então, você pode mencionar como contrato de desempenho, pode mencionar a lei também 13.934 de 2019. Para aprender mais sobre o contrato de gestão, contrato de desempenho, assista a aula do artigo 37, parágrafo 8º. Aqui eu estou só dando uma dica para a sua prova discursiva, ok? Finalizando, então, pontos importantes. Primeiro, você vai lembrar que as escolas de governo, ela visa a capacitação dos agentes públicos. Segundo, a União, os estados e o Distrito Federal manterão. Municípios não estão obrigados, não é? Mas podem ter, só não estão obrigados pela Constituição. A participação nos cursos é um dos requisitos para a promoção na carreira e está facultada para isso a celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Finaliza aqui o tópico, é o suficiente para a sua prova. Vai lá e acerta a questão e garanta o seu ponto. Na próxima aula, Direito dos Servidores Estatutários, artigo 39, parágrafo 3º. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.